Com base num facto ocorrido em 28 de agosto de 2018, suscitam-se algumas questões, embora estranhas, mas que terão a ver com o caso. Será que vivemos tempos bíblicos? Será que vivemos tempos que antecedem o período da grande tribulação? Será que esse facto ocorrido em 28 de agosto vai desencadear acontecimentos que terão relevância em política internacional e no mundo inteiro? Ou será que tudo não passa de coincidências, não passam de coincidências que depois não terão repercussão nem importância futura? O que é que ocorreu a 28 de agosto de 2018? Nasceu em Israel uma novilha vermelha. O Instituto do Templo, desde 2015, que faz criação bovina da raça Red Angus, na tentativa de obtenção de uma novilha perfeita, sem máculas, sem manchas e que não tenha mais do que 2 pelos de outra cor que não seja a cor vermelha, de maneira a desencadear acontecimentos previstos na Bíblia, capítulo 19, versículos 1 e 2, que relata a necessidade de uma novilha vermelha perfeita que, posteriormente reduzida a cinzas, servirá para purificar e dessa purificação será possível a reconstrução do terceiro templo de Salomão. Bom, sem a tal novilha vermelha, sem máculas, sem manchas, sem mais do que 2 pelos vermelhos, não será possível a reconstrução do terceiro templo de Salomão. Diz o Instituto do Templo que desejam que quem vá preparar a novilha, ou seja, quem vai degolar a novilha, sangrá-la até à morte e depois reduzi-la a cinzas, será o, para eles, desejado Messias. É o que eles desejam, que seja já preparada por aquele que será o Messias. De acordo com o entendimento cristão, esse não será o Messias, será o falso profeta, será o anticristo. Depois o verdadeiro Messias virá mais tarde. Ou seja, o mundo inteiro tem milhões e milhões de pessoas presas a este acontecimento, o nascimento da novilha, uns esperando que vá desembocar na reconstrução do terceiro templo e o surgimento do Messias, para o pessoal do Instituto do Templo em Israel, e outros, nomeadamente os evangélicos, que são os mais ativos e aqueles que mais acompanham esta situação, pretendem que este período, que será o período da grande tribulação, chegue rapidamente, desejam o arrebatamento, acham que vão ser poupados à grande tribulação, à desgraça que por aí vem, serão arrebatados e depois também conhecerão o novo Messias. Ou seja, são questões bíblicas que estão a ter coincidência com a realidade. E, de acordo com isto,
Prevejo que vai haver nos próximos meses e no próximo ano um avolumar de histeria coletiva, um avolumar de tensões, um avolumar de radicalismo, com consequências incalculáveis. Espero que Portugal se mantenha afastado de toda esta situação, que os políticos portugueses saibam manter-nos afastados, porque se de facto vier para aí acontecimentos enquadráveis numa suposta grande tribulação, nós não temos maneira nem de os evitar, nem de os alterar, nem de ficarmos incólumes. Juntando a tudo isto, se formos pegar também na Bíblia, existe outra coincidência estranha que tem a ver com o momento atual. O momento atual de ameaça permanente do Irão, de obtenção de armas nucleares para destruição de Israel, e a necessidade que Israel tem de evitar tal obtenção, o desejo já afirmado pelas autoridades israelitas que jamais deixarão o Irão conseguir tal tipo de armamento, e certos acontecimentos atuais, como recentemente publicado no Jerusalem Post, os serviços secretos locais da Baviera lançaram um alerta que se sentem ameaçados pelo Irão, porque dizem eles que o Irão está prestes a obter armas de destruição maciça. Isso parece um recado dado pelos serviços da Baviera para o mundo ver, e parece-me que poderá estar aí em preparação uma ação conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão. O problema é que o Irão tem um grande aliado, uma grande potência militar, que é a Rússia. E até que ponto é que a Rússia deixará o seu aliado Irão ser atacado por Israel, se for o caso, e pelos Estados Unidos da América? É que a Rússia já ela própria se sente atacada, porque ela está cercada por bases militares americanas que vão desde o Báltico, desde os países de leste que fazem fronteira com a Rússia, com inúmeras bases, com mísseis, com capacidade de transportar ogivas nucleares. Esses mísseis, até há pouco tempo atrás, chegariam a Moscovo em cerca de 15 minutos, o que não dá quase tempo nenhum de reação, mas com as novas armas supersónicas presume-se que cheguem em apenas 5 minutos. E os Estados Unidos também estão a criar bases no Afeganistão, já são cerca de 13 bases, ou seja, há um cerco à Rússia de bases com capacidade de lançar mísseis com ogivas nucleares. Como é que se sente a Rússia num caso destes? Ou seja, a situação mundial está a caminhar para uma escalada de consequências incalculáveis, inimagináveis. É que o período da Guerra Fria de dissuasão nuclear foi substituído na era Obama por um período em que eles acham que, se atacarem primeiro, vencem uma guerra nuclear. Se atacarem primeiro a Rússia, vão vencer uma guerra nuclear, o que é de uma insanidade a toda a prova. A guerra nuclear destruirá grande parte
do mundo habitável. Por isso, estas profecias bíblicas têm muitos ouvintes, milhões de pessoas que estão a tentar que elas se concretizem e serão apenas coincidências ou estamos a caminhar para uma situação de facto incalculável de eventuais prejuízos, eventual guerras, eventual histeria coletiva. Como se já não bastasse tudo isto, quem conhecer um bocadinho da Bíblia verá que Israel, no tal período da Grande Tribulação, vai sofrer 3 grandes embates, 3 grandes guerras. Uma será através de uma invasão vinda pelo norte de um tal príncipe de Rosh com os seus aliados. Invadirá Israel pelo norte. Agora, as pessoas atualmente associam príncipe de Rosh a príncipe da Rússia, o que é de veras preocupante. Será que a Rússia, sentindo-se atacada em conjunto, ou sentindo que o seu aliado, o Irão, pretende que o seu aliado Irão irá ser atacado por Israel, irá também entrar numa ação ofensiva ou defensiva contra Israel? Isto parece que o mundo, em vez de ir para uma situação de cooperação entre as grandes potências, está a afunilar para uma situação de agressão e de uma situação inimaginável. O tal período da Grande Tribulação tem estas características. Em termos de Israel, 3 guerras. Terá essa do Príncipe de Rosh. Israel conseguirá vencer no seu território as tropas invasoras do Príncipe de Rosh e dos seus aliados, de acordo com a Bíblia. A segunda grande guerra, envolvimento, serão exércitos vindos de leste também para invadir Israel, e Israel, com a ajuda do tal que eles consideram Messias, será um poderoso político, militar, poderoso, o tal Messias ajudá-los a derrotar esses exércitos vindos de leste. Depois a terceira e última será quando esse tal Messias, que os cristãos evangélicos e outros consideram não um verdadeiro Messias, mas um anticristo, um anti-Messias, quando esse se revelar contra Israel, mover todos os exércitos do mundo para atacar Israel. E Israel será finalmente salva por o verdadeiro Messias e seus aliados. Este contexto bíblico é 100% real para milhões de pessoas. E milhões de pessoas no mundo estão a tentar que isto se torne realidade. Vejamos os evangélicos, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão a pagar aos judeus de todo o mundo para que regressem para Israel, que é uma das condições para que as profecias se realizem. Em toda esta situação, teremos na segunda metade deste ano e no próximo ano um barril de pólvora internacional. O que eu faço um alerta vigoroso é que as autoridades portuguesas, os políticos portugueses, não se metam nestas confusões. Mantenhamo-nos afastados dessas confusões. Não queremos guerra com ninguém, nem com a Rússia, nem com a China. Os Estados Unidos são nossos aliados, a NATO, pertencemos à NATO,
mas não queremos agressões contra ninguém, nem poderemos, nem deveremos participar em guerras suicidas. Não é do nosso interesse, não é do interesse de ninguém. Haja alguém com bom senso